Você começa ali com um limite de R$ 81.000 e paga um DAS de aproximadamente R$ 75 a R$ 80. Falam muito, pelo menos eu já assisti alguns episódios do podcast que falam muito sobre o endividamento, o superendividamento. E é exatamente aí que você cai. Porque o microempreendedor individual também acaba se endividando. E aí o que acontece? Quando ele acaba se endividando, alguns deles, ao se endividar, simplesmente tem a ideia de fechar a empresa. Baixar a empresa. Aí ele baixa o CNPJ achando que tá tranquilo, que acabou o problema para ele. Quem já começou a trabalhar há anos atrás, ele vai ter que pagar um pedágio e vai se aposentar. Perfeito. Né? Mas para quem está começando hoje, tem aí algumas dificuldades para você chegar. Temos dúvidas, né, em relação a isso. Para você somar esse percentual entre contribuição e idade, né? Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Muitas pessoas começam o ano com a mesma ideia na cabeça. Agora eu vou empreender. E nesse momento, o MEI, o microempreendedor individual, aparece como o caminho mais rápido para ter um CNPJ, emitir notas e sair da informalidade. Mas abrir um MEI não é só fazer um cadastro na internet. Existem obrigações, prazos, cuidados que, se forem ignorados, podem virar dívidas, multas e problemas com o governo. Por isso, o episódio de hoje é para você que quer empreender com segurança e entender de forma simples quais são as responsabilidades na abertura e na manutenção do MEI. E para falar sobre isso, nós trouxemos um convidado muito especial, o Dr. Jorge Alves, contador, que acompanha no dia a dia a realidade de microempreendedores e vai explicar na prática o que você precisa saber antes e depois de abrir o seu MEI. Seja muito bem-vindo, doutor Jorge. É um prazer tê-lo aqui, doutora Camila, doutor Nelson, mais uma vez. Igualmente. Estamos aqui. Né? Boa tarde a todos. A satisfação é nossa, como sempre. Com certeza. É verdade. E para discutir uma temática tão relevante, não é, doutor Jorge? Mas antes de adentrarmos propriamente dito ao tema, para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco mais, conta pra gente quem é o doutor Jorge, qual é a tua trajetória dentro da contabilidade e principalmente, né, acompanhando esses microempreendedores individuais. Meu nome é Jorge Alves, sou contador registrado pelo CRC Bahia, sou empresário, titulado do escritório J. Alves Contabilidade e também especialista em micro e pequenas empresas. É um prazer, doutor Jorge, tê-lo aqui conosco no CS Jurídico Cast para tratar de uma temática tão relevante, o microempreendedor individual. Sabemos hoje que, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas estão na informalidade e veem o MEI como um canal, muitas vezes para ter seu CNPJ, no menor custo, propriamente dito. Não é isso? A questão é que muitas dessas pessoas, eles não têm dimensão em relação à questão das obrigações mensais, as obrigações anuais. E muitas vezes que, caso essas obrigações não sejam cumpridas, elas se tornam uma bola de neve. Eu falo isso como advogada especialista em direito bancário, a gente já vê essa realidade propriamente dita. Então, diante desse cenário, uma vez que não há o cumprimento propriamente dito das obrigações, a Receita Federal, ela pode pegar, poder por assim dizer, esse débito administrativo e atribuir para o CPF do titular do MEI, certo? Esse é o procedimento, é a regra geral, não é isso? A questão é porque muitos brasileiros hoje vêm adentrando, vêm a questão de abrindo o MEI sem ter noção propriamente dito em relação às consequências, né, do inadimplemento, certo? Na tua perspectiva como especialista, como é que se daria isso? Na verdade, é que nós temos, o brasileiro, ele tem, na verdade, ele não consegue fazer a coisa, ele não foi preparado para fazer a coisa de forma correta. Ele vai fazendo aleatoriamente. Muitas vezes você vai abrir um MEI, você vai constituir um MEI, e você simplesmente chega na internet e vai lá
vai no YouTube, se informa como fazer e acha que ali já está todas as informações e acaba constituindo esse MEI, né? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de contextualizar um pouco. Claro. O MEI, ele foi criado em 2009, em 2008, pela Lei 128 de 2008, que alterou a Lei 123 de 2006, criando o microempreendedor individual, certo? Só que as pessoas deveriam pensar o seguinte: se eu tenho que constituir um CNPJ, eu tenho que ter as responsabilidades de saber quais são as minhas obrigações principais e as acessórias. E muitos deles não procura um profissional para se informar, não procura tomar todos os cuidados e vão fazendo a coisa aleatoriamente. E eu costumo dizer que aquilo que começa errado, ele com certeza ele vai continuar sendo errado. Porque nós temos essa cultura de só objetivar o lado positivo. Então, a gente sabe que com o MEI a gente vai ter inúmeros benefícios, por exemplo, mas essa questão, como a doutora Iana pontuou, de custos mensais, anuais, às vezes as pessoas deixam um pouco de lado. Então, podem sim acabar se prejudicando. Então, só retomando a pergunta de doutora Iana, que eu acho muito pertinente, quais seriam esses encargos referente a esse MEI, a abertura desse MEI? O MEI ele precisa cumprir a obrigação principal, que é o pagamento do DAS mensalmente, mas ele tem as obrigações acessórias, que são as declarações que ele precisa fazer no decorrer do ano. E muitos empreendedores, eles negligenciam isso e deixam o barco correr. Perfeito. Quais essas declarações seriam? Que tipo de declaração? Ele precisa apresentar a declaração de receita bruta anual. Ele precisa apresentar o DAS-MEI, porque se ele não apresentar, e tem outras, e fazer o controle mensal também. Ele precisa fazer o controle das suas vendas, ele precisa saber separar o que é as despesas dele, o que são despesas da empresa, porque apesar de o MEI não ser considerado uma empresa, porque é um microempreendedor individual, tanto é que, se você vê a denominação dele, ele traz o nome da pessoa física. Sim. Né? Sim. Então, mas isso não exime ele de se procurar se educar a separar o que é despesa pessoal e o que é despesa daquele CNPJ. Perfeito. Então, quando você negligencia isso, com certeza você vai errar, certo? E aí o que acontece? Com o tempo, essas pessoas, eles vão deixando rolar e não dão a devida importância para fazer essas declarações e acaba muitos deles sendo excluídos do Simples Nacional, né? E muitos deles até deixam para lá. Eu gostaria de voltar um pouquinho só para a gente contextualizar melhor. Sim. O MEI, na verdade, ele foi criado como porta de entrada. O governo ele trouxe o MEI como uma porta de entrada para o empreendedorismo, que eu considero até que foi um golaço, né, quando o governo criou esse projeto e canalizou todos aqueles ambulantes, aquelas pessoas que estavam na informalidade, para dentro desse programa. Isso foi uma maravilha, entendeu? Eu considero realmente muito positivo. Acredito que tanto para o próprio Estado, que arrecada, quanto para o próprio trabalhador informal, porque o senhor, mais do que ninguém, pode nos dizer quais são os benefícios dessa formalização, né? Exatamente aí. Quando eu te falei que ele pegou esse projeto e trouxe todo mundo para a formalização, ele começou a arrecadar mais, por isso que é um golpe de mestre, porque ele elevou a arrecadação e, por outro lado, ele diminuiu o índice de desemprego no país. Porque uma vez que você é titular do CNPJ, você não pode ser mais considerado como desempregado, porque você está gerando renda. Entendeu? Sim, sim. E dentre
os benefícios, que eu acredito até que o Dr. Nelson talvez aproveite aí esse ensejo, que é a área dele, tem vários benefícios, né, previdenciários, que esse Claro, MEI ele pode fazer jus. exatamente. Ele pegou todo esse pessoal e canalizou para a formalização e aí colocou esse pessoal para fazer parte para ter direito à previdência social, ter direito ao salário maternidade, no caso de mulheres, e pessoas também que, acidente de trabalho, ele está assegurado também, né? Doutor Nelson pode até falar sobre Perfeitamente. isso aí, Sim. que tá bem... Perfeitamente. Desde que esteja em dia com as suas obrigações e, obviamente, que a gente tem um lapso temporal aí, que é chamado de período de graça. Isso é válido também para o MEI, que, porventura, parou de contribuir, está inadimplente, mas ainda assim, devido à sua última contribuição, ele ainda mantém ali um lapso temporal chamado período de graça para fazer jus a benefícios previdenciários, caso algo aconteça, algum tipo de incapacidade ou até mesmo salário e maternidade, né? Agora, o que acontece é que muitas pessoas que são microempreendedoras individuais deixam de arcar com essas obrigações mensais. E aí você tem juros, você tem correção monetária, e aí depois você quer regularizar a situação, mas você tem que pagar todos aqueles atrasados. E muitas vezes chega, como o Dr. Jorge contou aqui, tendo a exclusão, né? O CNPJ fica inapto para operações. Agora, por outro lado, eu tenho ainda uma dúvida, porque o MEI, de certa forma, ele integra, penso eu, e o Dr. Jorge vai esclarecer aqui, o Simples, né? O Simples Nacional. Mas a dúvida é que se você ultrapassar o limite de faturamento anual, você migra para o Simples Nacional. Eu digo, como assim? Se você já tinha ali na nomenclatura, Pronto. né, que é Simples Nacional, e como é que se você ultrapassar aquele faturamento anual, você vai para no caso seria para uma microempresa? Exatamente. Tudo é pensado. Se você for analisar, ele cria ali essa possibilidade, como eu falei antes, o MEI é uma porta de entrada para o empreendedorismo. No momento que ele fixa um limite, ele já foi pensado, né? Porque você começa ali com um limite de R$81 mil e paga um DAS de aproximadamente R$75 a R$80. Mas você acha que o governo vai querer? É interessante para o governo manter essa estrutura dessa forma? Não. Aí ele cria o limite. Quando você ultrapassa o limite, que a maioria faz isso, né? Ultrapassa esse limite. E qual é a ideia do governo quando ele pensou, né, nesse projeto? É exatamente que você acabe migrando para a microempresa. Porque você deixa de pagar aquele DAS de 70 e poucos reais, R$80, e passa a ser tributado, você transforma o MEI, o microempreendedor individual, em uma microempresa, e você passa a ser tributado pela Receita. Que a microempresa, ela te dá. Você sai de um limite de 81 mil e passa para 4.800.000. Ou seja, ali é a porta de entrada. Mas a ideia é você começar ali, ultrapassar o limite, transformar a tua empresa e crescer, e se tornar uma grande empresa. Esse é o projeto do governo, certo? Mas muita gente, o que é que faz? Quando percebe que vai ultrapassar o limite do MEI no ano, alguns empresários, não são todos, hein? Sim, claro. Ele simplesmente pega a esposa e abre o MEI em nome dela também. O que aconteceu aí? Para não sair da faixa. Ele mudou de um limite de 81 mil para 160. Ele achou que foi inteligente, uma sacada inteligente. Como aquela coisa de alguns brasileiros têm aquela mania de dar sempre um jeitinho, É verdade. né? Infelizmente. E como às vezes não é suficiente ainda, porque ele está faturando bem, que seria muito mais viável ele transformar a empresa dele para uma microempresa, ser tributado pelo Simples Nacional, ter um limite de até 4.800.000, mas isso iria render a ele muitas outras vantagens. Ele não enxerga dessa forma. Aí ele abre um terceiro, às vezes o limite não deu, ele já ultrapassou, chegou perto de ultrapassar o dele, ele parou de faturar, começa a faturar da esposa e até mesmo às vezes ele abre
um novo MEI em nome do filho, né? Nossa. E aí, o que é que vai acontecer? Ele triplicou o seu limite. Em compensação, ele não dá a manutenção adequada a esse MEI. As obrigações, como eu falei antes, as obrigações principais e acessórias, que elas precisam ser respeitadas, né? Eu sei. E quando você não faz isso, isso gera uma bola de neve e começa os problemas. E aí os problemas começam, né? Exatamente o que vocês devem entender muito bem, que vocês dessa área de falam muito, pelo menos eu já assisti alguns episódios do podcast que falam muito sobre o endividamento, o superendividamento. E é exatamente aí que você cai. Porque o microempreendedor individual também acaba se endividando. E aí o que acontece? Quando ele acaba se endividando, alguns deles, ao se endividar, simplesmente tem a ideia de fechar a empresa. Baixar a empresa. Aí ele baixa o CNPJ achando que tá tranquilo, que acabou o problema para ele. Não, samurai. Não acabou o problema para você aí. E a gente volta a falar mais uma vez, como já falamos em outros episódios, da importância de um profissional especializado para acompanhar. Acredito que em todas as áreas, direito, contabilidade, porque essa falta de expertise, ela gera prejuízos, como o senhor está falando aqui reiteradamente. E às vezes a gente não se dá conta do tamanho da situação, chegando até mesmo a um possível superendividamento, que aí é a área de doutora Iana, com certeza ela vê muitas situações. A gente vê na prática, e já tivemos casos no escritório propriamente dito em relação a essa questão do microempreendedor, que muitas vezes ele fecha, né, a empresa acreditando que ali encerrou o problema. Mas a gente sabe, né, até no início da minha fala eu falei sobre a questão da atribuição do débito para o CPF. Não é do titular, ou seja, recai sobre esse CPF, para esse titular propriamente dito. E a partir disso, surge, obviamente, a questão do inadimplemento e do superendividamento, uma vez que ele não vem conseguindo arcar com os débitos, que diante de atualizações de juros aplicados, ele só acresce. Então, diante desse cenário, muitas vezes as portas do mercado, né, são fechadas, propriamente dito, para esse empreendedor. Nesse contexto, há possibilidade, por exemplo, dele abrir um novo MEI ou não? Sim, doutora. Desde quando ele deu baixa nesse CNPJ e ele não foi negativado ainda, porque primeiro existe um processo de a Receita manda você está no Simples Nacional ali, sua dívida está no Simples Nacional, no portal do Simples, mas até que ele seja enviado para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, você ainda pode regularizar. Aí você chega ali e deu baixa. Tudo bem. Como você não foi negativado, você tenta novamente, seu CPF está apto a abrir um novo MEI. Você vai constituir um novo MEI sem problema. Mas antes disso, continuando a isso, eu gostaria de fazer uma observação de algo que eu falei e que eu quero corrigir. Eu falei que a microempresa tem um faturamento de até 4.800.000. Na verdade, o Simples Nacional permite que você tenha um faturamento de até 4.800.000. A microempresa, ela pode faturar até 360.000 ano, certo? A partir daí você transforma a empresa em EPP e ela, sem sair do Simples Nacional, ela tem a possibilidade de faturar até 4.800.000 reais. Tudo bem? Não, claro. Perfeito. Claro, perfeito. Excelente observação, doutor Jorge. Muito bom. É algo que nos chama a atenção, essa questão da possibilidade, né? Do MEI migrar. E essa migração, no caso, é automática? Ela recebe uma notificação? Ela precisa... O microempreendedor, ele precisa fazer alguma coisa ou simplesmente já recebe ali uma informação de que ele migrou? Agora não é mais MEI, é microempresa. Não. Assim que você ultrapassa o limite... Desculpa. Você fica numa zona cinzenta. O ideal é você ter um acompanhamento de um profissional, porque
quando ele percebe que ele está fazendo seu acompanhamento ali do seu faturamento, quando ele percebe que você tem possibilidade de ultrapassar o limite, ele já transforma a sua empresa, ele já faz o processo de transformação da sua empresa em uma microempresa, certo? Entendi. Perfeito. Porque quando você deixa ultrapassar o limite, se você ultrapassar até 20%, você tem que, no ano seguinte, você tem que fazer a transformação. Se você, por acaso, ultrapassar esse limite acima de 20%, você tem que retroagir a janeiro e fazer todas as apurações no regime do Simples Nacional, porém como microempresa. Ou seja, tudo que você pagou daqueles DAIs, tudo bem que você não vai perder, porque você tem como fazer uma recuperação de crédito, mas você tem o trabalho de voltar a janeiro para fazer toda a apuração novamente o ano, porque você ultrapassou acima de 20% do limite do MEI. Perfeito. Ficou claro? Ó, que interessante, ainda bem que as pessoas têm gostos diferentes, porque, sinceramente, uma pessoa para gostar de contabilidade, de número, de detalhe, de burocracia, tem que gostar bastante, viu? Não é? São muitos detalhes, muitos que a gente tem que ficar atento de fato. E eu já aproveito para perguntar, doutor Jorge, trazendo um pouco para a área de direito de família, muitas pessoas acreditam que formalizar, que constituir um MEI, é uma simples formalidade, que seria algo simples. Entretanto, a gente sabe que a forma de administração desse MEI, a forma que você conduz as suas finanças, ela tem um impacto diretamente na família daquele indivíduo. Como o doutor chegou a falar, né, que às vezes tem empresários que abrem MEI na conta no nome da mulher, no nome do filho, e vai fazendo assim sucessivamente. Então, a forma que a pessoa administra vai impactar diretamente, logicamente, numa harmonia familiar ou numa desarmonia familiar. Então, a forma que a pessoa lida com esse financeiro tem impactos, inclusive em processos de divórcio, por exemplo, em que a gente tem aí a dificuldade de fechar bons acordos quando a pessoa está super endividada, ou até mesmo na comprovação da renda também, que acaba sendo uma dificuldade que a gente encontra hoje, que a gente enfrenta. E aí eu pergunto para o senhor, que tem anos de experiência, como é que o senhor percebe isso? Como é que o senhor acha, diante da sua labuta diária, que as famílias elas são impactadas a partir do momento que há essa formalização e essa tentativa de melhorar, de fato, a gestão financeira daquele seio familiar? Olha só, eu lembro de uma coisa que meu pai me dizia quando criança, que ele sempre me dizia o seguinte: meu filho, procure sempre manter a harmonia da sua família, tanto financeira como de relacionamento, porque a partir do momento que a dificuldade entra pela porta, o amor vai embora pela janela. Então, Olha. se você não consegue conciliar, equacionar ali os problemas financeiros dentro de casa, provavelmente isso vai impactar no seu relacionamento, na estrutura da família. E quando você entra no endividamento, com certeza, você tem que ter a cabeça muito fria. Procurar um profissional habilitado para te orientar, saber como sair daquela situação. Não tente sair sozinho, porque quando você tenta sair sozinho, às vezes você comete sucessivos erros. Perfeito. Né? E o acompanhamento com alguém que já trilhou o caminho, ou pelo menos conhece como vamos dizer assim, a rota correta daquele caminho, é muito mais fácil. Você vai economizar tempo e você vai chegar muito mais rápido e com menos prejuízo. Com certeza. Isso sem sombra de dúvida. Interessante. Né? A fala do Dr. Jorge, remetendo ao que disse, os ensinamentos do seu pai, me fez lembrar da canção. A crise entrou pela porta, o amor pulou a janela. Exatamente. Eu não conheço essa canção. Fiquei sozinho, Não é da nossa época, doutora. Não à toa. Tá vendo, Tá aqui vendo meus os cabelos reflexos do brancos. tempo? Doutor Jorge, voltando aqui à questão do MEI, a gente sabe que tem também a figura do MEI caminhoneiro, cujo o pagamento do DAS, né,
é um pouco maior. E tem muita gente que tem dúvida também se o MEI a alíquota é apenas de 5% ou se há a possibilidade de majorar para 20%, isso pensando na aposentadoria, em algum benefício previdenciário lá na frente. O que o senhor tem a dizer sobre essa Bom, questão? O MEI comércio, o MEI serviço, você não tem como majorar isso, porque, na verdade, você não é uma contribuição espontânea. Isso é uma obrigação que está no projeto, que você tem que contribuir mensalmente com 5% do salário mínimo. O MEI caminhoneiro, ele tem outra dinâmica, mesmo porque até o limite dele é bem maior, com certeza. entendeu? Ele é um processo totalmente diferente, embora seja uma quantidade pequena que aderiu a isso hoje, né? Então, eles ficaram assim meio camuflado, né? Entendi. Algumas coisas. Claro que tem a possibilidade de você transformar, ao invés de você ficar no MEI, transforma numa microempresa, faz um prolabore, Entendi. contribui à medida que você determina o seu salário e fica Entendi. bem mais, bem mais inteligente do que você tentar se manter no MEI e tentar aumentar a contribuição junto ao INSS para melhorar um salário de aposentadoria. Perfeito. Até mesmo porque hoje a gente sabe que para você chegar a uma aposentadoria hoje com as novas regras, né? Você tem que analisar direito, né? Tem que analisar Com certeza. com muita cautela, porque você chegar até o momento da aposentadoria, para quem está começando hoje, Se é que vai chegar. É muito né? difícil. Ainda tem isso. é um futuro bem distante. É verdade. Né? Certo. Quem já começou a trabalhar há anos atrás, ele vai ter que pagar um pedágio e vai se aposentar. Perfeito. Né? Mas para quem está começando hoje, tem aí algumas dificuldades para você chegar. Temos dúvidas né? em relação a Para isso. você né? somar esse percentual entre contribuição e idade, né? Você Exato. sabe que existe hoje esse mecanismo para unir os dois, contribuição e idade, para definir a Perfeito. época da sua aposentadoria. Ou seja, doutor Jorge, existem muitos caminhos a serem percorridos, não é isso? Para que possamos realmente alcançar determinado estágio. Realmente foi uma aula, viu? Agradecemos muito a tua participação. E você que está pensando em empreender, adquirir seu NPJ e se preenche os requisitos para ser microempreendedor individual, tenho certeza que o episódio de hoje foi valoroso, com muitas dicas, orientações, acompanhamento propriamente dito, não é, doutor Jorge? Aqui no CS Jurídico Cast, nós sempre temos uma dinâmica para que o nosso convidado deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. Um conselho, qual seria a mensagem que o senhor deixaria para eles hoje? Eu digo, olha só, para você que pretende empreender, quer começar pelo MEI ou um outro CNPJ, nada melhor do que você procurar a ajuda de um profissional habilitado a te dizer o que você pode e o que você não pode fazer, te indicar o caminho do sucesso. E só com conhecimento você consegue chegar lá. Ou seja, o conhecimento é a base de tudo, é a chave do sucesso, podemos dizer assim, Com não é, certeza. doutor Jorge? É um prazer, nós reiteramos, né, mais uma vez, tê-lo aqui. E você que nos acompanhou até agora, como sempre, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, porque aqui no CS Jurídico Cast nós temos um lema, onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.